Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Já fizemos a nossa meditação do dia, na verdade, e agora nós vamos iniciar nossa aula com a disciplina de português. Vamos dar continuidade ao gênero textual da página 20, isso mesmo, receitas. Quem gosta de tapioca? Eu amo, vamos falar dela, tá certo? Na questão de número 10, diz assim, ó. Além de receitas, que outros assuntos combinam com o título do site Vai Comer o Quê? E olha só, lembrando, meus amores, do blog, o que significa isso? Um site eletrônico, tá certo? Onde as pessoas fazem publicações, enviam artigos, tá certo? Olha só, então nós vamos circular somente aquilo, ou seja, aquela informação que tem relação ao título. Qual é o título? Sobre comida, tá certo? Restaurante tem a ver com comida? Comer? Com certeza, então você vai circular. E olha só o cardápio de alimentos. Com certeza, né? Tudo a ver. Cardápio a gente encontra realmente em restaurante, lanchonete, tá certo? Agora, fotos de viagem. Tá totalmente fora, né, desse assunto de comida, tá certo? Informações sobre esportes radicais, nada a ver. E olha só, meus amores, na questão de número 11 diz assim: quantos ingredientes são necessários para fazer a tapioca de cogumelos? Lá na página 21 você vai contar quantos ingredientes. Não pode esquecer que nessa lista tem a quantidade de cada ingrediente, tá certo? Então, olha só, nós temos 8 ingredientes. Vocês podem ir lá conferir, tá bom? Na questão de número 12 diz assim: os ingredientes da receita foram organizados de que forma? Vocês acham que ele está organizado em forma de quadrinhos? Não, não é verdade? E diálogo? Esses ingredientes conversam entre eles? Com certeza não. Então, ele está organizado em forma de lista e sempre vai ser assim, tá bom? Número 13. Volte à receita da página 21 e leia atentamente. No texto, as palavras em destaque abaixo se referem a quais ingredientes? Então, olha só. Em destaque, esse aqui, ó, que está em negrito, tá bom? E eu quero perguntar uma coisa para vocês. Como se chama eles e ela? Muito bem, são pronomes. Agora, existe uma diferença, tá bom? Temos os pronomes substantivos e os pronomes adjetivos. Professor, o que é o pronome substantivo? É o que substitui o substantivo, tá certo? Então, você não precisa escrever o nome do substantivo, tá bom? O pronome já substitui. E o adjetivo que acompanha, tá certo, meus amores? Então, aqui, refogue até que eles fiquem bem dourados. Eles quem? Muito bem, o cogumelo e a manteiga. E olha só, meus amores, diz aqui, continue refogando até que ela cozinhe. Ela, esse pronome está se referindo aqui. Que substantivo? Muito bem, a cebola, tá certo? Olha só como substituiu. Não precisou acompanhar, não. Ela, cebola. Ia ficar até estranho, né? Então, esse pronome, ele se encaixa porque já está substituindo o quê? O substantivo. Muito bem. Número 14. Que ações precisam ser realizadas para que a receita fique pronta? A gente vai precisar adicionar, vai precisar continuar a mexer, não é verdade? Mexendo. Em que parte da receita essas ações aparecem? Então, você vai procurar lá na receita, tá certo? Porque nós temos os ingredientes e temos o modo de preparar, tá bom, meus amores? E olha só, na questão de número 15 diz assim, Luiz está tentando se lembrar da receita. Ajude-a completando as informações que faltam. Na instrução número 1, diz assim, adicione. Adicione o quê? Existe uma pergunta, está faltando alguma coisa, não é verdade? Então, você vai colocar manteiga e cogumelos. E aqui, refogue. Você acha que isso está completo? Não, está faltando alguma coisa. Refogue também o quê? O cogumelo e a manteiga. E para acrescentar, tá faltando alguma coisa? Com certeza. Então, você vai acrescentar a cebola, tá bom? Na instrução 2, adicione. Você vai adicionar o quê? Isso já na instrução 2. A salsicha. Muito bem. E olha só, na instrução 3, passe o quê? Por uma peneira. O que tem que passar por uma peneira? Muito bem, a goma de tapioca.
E na instrução 4, monte, pontinho, pontinho, espalhando fatias de... Muito bem. Então, você vai montar as tapiocas, tá certo? Que é o substantivo aqui. E queijo e recheio de cogumelo. Tá bom, meus amores? E na letra B, as informações completam sentido de que tipo de palavra? O verbo. Tá bom, meus amores? Então, só o verbo aí, ele aparece sozinho, mas ele não tem complemento. Ele só fecha uma frase, um sentido, quando adicionamos o que? As informações. Tá bom, meus amores? Na página 27, na letra C diz assim: essas informações são importantes para a compreensão do texto? Claro que sim, por quê? Para dar o sentido completo do texto. Lembra que a tia colocou adicione? Aí se remete a uma pergunta, adicionar o quê? Então, essas informações completam o sentido, tá certo? O verbo adicionar sozinho não dá sentido de nada, tá bom? Mas quando a gente coloca, acrescenta a informação, dá o sentido completo da frase. Tá bom, meus amores? D. As palavras em destaque indicam dúvida, incerteza, pedido, ordem ou possibilidade. Com certeza, pedido e ordem, tá certo, meus amores? Na questão 16 diz assim: para realizar a receita é importante seguir as instruções do texto? O que é que vocês acham? Sim, para que a receita tenha o que? O resultado esperado, tá certo? Experimenta fazer uma receita que você nunca fez sem seguir essas instruções. Não vai dar certo, tá bom, meus amores? Número 17. Em qual das frases a seguir a parte em destaque indica tempo? Vamos lá. Em uma frigideira quente, adicione a manteiga e os cogumelos. Dá sentido de tempo em algum momento nessa frase? Não. B. Acrescente a cebola e continue refogando até que ela cozinhe. Esse até é, na verdade, uma informação de tempo? Com certeza tem um tempo aí, não é verdade? Doure dos dois lados e reserve. Não, então a letra B. 18. O tempo é indicado de forma exata? A maneira como está indicado facilita ou não a realização da receita? Claro que não. O tempo aí ele não está exato. Na verdade, é como se a pessoa tivesse que esperar um resultado, tá certo, meus amores? E olha só, a previsão aí da receita, na verdade, é de acordo com o modo que a cebola está sendo refogada, os cogumelos. Então, não tem um tempo determinado, um tempo exato, tá bom? 19. De que outra forma você poderia escrever a indicação de tempo marcado na atividade 17? Reescreva a frase da receita. Então, você vai ver como você poderia acrescentar esse tempo. Tá bom, meus amores? Número 20. Compare os pares das palavras e expressões em destaques nos quadros a seguir e responda. Vamos lá primeiro. Em uma frigideira quente, adicione a manteiga e cogumelos. Próximo quadro. Em outra frigideira, em temperatura alta, passe a goma de tapioca. Letra A. O que essas palavras e expressões têm em comum? E o que vocês acham? Muito bem, a temperatura alta, porque ali fala em frigideira quente e depois a temperatura alta, tá bom? Então, na verdade, essas palavras, elas são comuns, tá bom? B. Essas palavras e expressões foram escolhidas pelo autor da receita com qual objetivo? Me fala, meus amores, na verdade, quando eles colocam, geralmente, em um texto, é para enxugar o texto. Sabe quando você lê e ele acaba sendo objetivo? Na verdade, essa é a intenção do texto ser objetivo, tá certo, meus amores? Número 21. Que outro verbo do mesmo sentido poderia ser usado na receita para não repetir o que está em destaque? Então, olha só, gente. Nós precisamos ter muito cuidado ao escrever uma frase, um texto, para não se repetir muitos verbos, as palavras, para não ficar redundante. Então, nós precisamos ser objetivos no que escrevemos, porque o leitor, ele precisa entender. Então, a gente não precisa enrolar, a gente pode ser objetivo, tá certo? Então, olha só. Adicione a salsicha picada e reserve. Doure dos dois lados e
O que é que a gente pode colocar assim? Muito bem, coloque à parte, separe, tá certo, meus amores? Na questão de número 22, diz assim, em dupla, busque uma receita que tenha como ingrediente a goma de tapioca. Compare essa receita com a de tapioca de cogumelos da página 21 e responda. Mas a gente não vai fazer em dupla, tá certo? A gente vai fazer de forma individual. Então, olha só. Qual o título da receita escolhida? Então, você vai escolher um título da sua receita, tá bom? B. Esse título tem relação com os ingredientes? Sim ou não? C. Qual das receitas fica mais barata? A que está lá na página 21 é que você escolheu, que você, na verdade, criou. Letra D. Os comandos estão claros, ou seja, objetivos? Tá fácil de fazer? Você vai ver. Letra E. Onde as receitas poderiam ser divulgadas? Onde você poderia divulgar a sua receita? Nós temos redes sociais, não é verdade? Em tantos lugares, no WhatsApp. Olha só. F. A forma como as duas receitas foram organizadas facilita o preparo dos pratos? Comente sua resposta com os colegas. E aí, facilita? Você vai dizer, tá bom? Número 23. Olha só. Retire da receita pesquisada, você vai pesquisar sua receita, tá certo? Na atividade anterior, os verbos utilizados para orientar as ações que serão executadas e seus respectivos complementos, tá certo, meus amores? Então, olha só, retire da receita pesquisada na atividade anterior os verbos, você vai retirar os verbos utilizados para orientar as ações que serão executadas e seus respectivos complementos, tá certo? Lembrem, tá bom, meus amores, que temos os pronomes substantivos, que são aqueles que dão lugar aos substantivos, e temos aqueles pronomes adjetivos, que acompanham o quê? Acompanham os substantivos. Então, você vai colocar os verbos e os complementos, tá certo? Eles não podem ficar sozinhos. Na página 29, na questão de número 24, diz assim, nas palavras abaixo, o que as letras em destaque têm de semelhança? Sirva, adicione e passe acrescente. O som da letra S, tá certo, meus amores? 25. Pesquise na receita da tapioca, página 21, outras palavras que apresentam som representado por diferentes letras. Escreva a seguir. Então, você vai retirar de lá do texto, tá certo? Tapioca, algumas palavras que têm o som da letra S, mas não são escritas com a letra S, tá bom? 26. Procure em jornais, revistas e livros palavras com som de S. Mas olha, vocês vão ver a indicação aqui na tabela. Vocês vão pesquisar palavras que têm o som de S e são escritas com S. Vocês vão pesquisar palavras que são escritas com C, mas têm o som de S. Vocês vão pesquisar palavras que são escritas com SS e têm o som de S. E SC e têm o som de S. Tá bom? 27. Observe as seguintes palavras na mesma família. Profissão, profissional, profissionalismo. Você vai fazer a mesma coisa com essas aqui, ó. Cebola, acebolado. E você pode pesquisar, tá bom? Salsa, você pode colocar salsinha, tá certo? 28. O que podemos concluir a respeito do som S nas palavras das atividades anteriores? Simples, meus amores, que muitas palavras são escritas com letras que têm o som de S, tá bom, meus amores? Não é a letra S, são escritas com outras letras, mas que têm o som de S, tá bom? Página 30, você é o autor. Faça como a autora do blog, olha só. Vai comer o quê? Escreva sobre uma experiência culinária, partindo da atividade que você realizou no box, investigue página 25. Siga as etapas da produção. Então, olha só, escreva seu texto em formato de blog. Então, ou seja, www, tá certo? Aí você vai criar um título aí. A marca, tá bom? Você vai criar uma marca para a sua receita. Qual é o nome do seu blog? Muito bem, você vai colocar aqui, tá bom? Quem escreve? É você mesmo? Ou você, na verdade, é o dono do blog? Ou tem uma outra pessoa que faz essa publicação, tá bom?
o título, você vai colocar aqui o relato, tá certo, meus amores? E a receita. Que relato é esse, professora? Por que você decidiu fazer essa receita? Você tem alguma experiência? Você vai contar assim brevemente. E a receita, tá bom, meus amores? Na página 31, na questão de número 2, diz assim: releia o que escreveu, analisando se a descrição dos gêneros abaixo combina com o que você elaborou, tá certo? É uma autobiografia? Autobiografia é quem escreve, tá bom? É um relato, explica o fato de algo ocorrido, tá bom? E a receita? A receita é organizada por verbos, numerais, tá bom? Então, você vai analisar isso. Terceira, você vai avaliar, tá bom, meus amores? Olha só, para melhorar o seu texto, verifique. Criou uma postagem de blog? Você vai dizer sim ou não. Relatou uma experiência culinária? Sim ou não. Organizou o relato em parágrafos? Isso é importante, tá bom? Usou linguagem formal? De qualquer jeito? Empregou corretamente sinais de pontuação? Número 4. Agora, reescreva essa postagem de blog em uma folha separada, tá certo, meus amores? E número 5. Seu texto será publicado em meio impresso ou virtual? E aí, meus amores, o que vocês acharam da nossa atividade hoje? Muito interessante, não é verdade? Nós precisamos conhecer todos os ambientes, o quê? O ambiente de leitura, na verdade, leitura, de escrita, de comunicação. Nós não temos somente a comunicação impressa, temos também as comunicações virtuais, tá certo? E olha só, meus amores, não esqueçam que nós temos aula via Zoom às 11 da manhã para tirarmos algumas dúvidas, tá bom? E também nós estamos na semana das avaliações, então não esqueçam de estudar, tá bom, meus amores? Beijo!